Meus irmãos, nós temos lido e aprendido a cada domingo os ensinos de Jesus aqui no Evangelho de João. Nós temos estudado nos domingos pela manhã sobre os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, registrados no Evangelho de Mateus. Nós temos, ao longo dos anos, enfatizado a importância da centralidade de Cristo em nossas vidas, a importância de quem Ele é, a importância de Suas palavras, dos seus valores, dos seus princípios, princípios de um reino que, segundo a palavra profética do Antigo Testamento, não terá fim, porque o seu rei e o seu reino são eternos. Quando Jesus veio à existência, Paulo vai dizer claramente que ele se esvaziou de si mesmo, deixou seu trono de glória e se fez carne, se fez gente como a gente, porém sem pecado. Ele veio para nos apontar um caminho de volta. Hoje pela manhã falávamos mais uma vez sobre a salvação que temos em Cristo Jesus, mas o pastor Reinaldo brilhantemente nos conduziu a pensarmos que quando Jesus traz estes conceitos do Sermão do Monte, Ele está nos trazendo para uma vida que Ele pôde viver e que nós podemos viver por meio dEle. Estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, estamos nos amoldando ao seu caráter, estamos crescendo até chegar à estatura de varão perfeito, como Ele. Portanto, nada, absolutamente nada do que Jesus tenha feito aqui foi algo ocasional. Nada que Ele fez terá sido apenas circunstancial. Não, não, não. Em cada movimento de Jesus, Ele tinha um ensino. Em cada fala, em cada cura, em cada milagre, Ele queria ensinar algo. Por isso que é fundamental mergulharmos nos evangelhos para conhecermos de fato o Cristo para além do ser histórico que foi. Sim, Ele marcou a história, Ele está na história da humanidade e muitos conhecem a sua história, mas eu lhes convido a conhecerem de fato quem Ele é, para além da história que é contada sobre Ele, sobretudo na semana chamada Santa. Digo semana chamada Santa, porque todas elas deveriam ser santas por santos e santas de Deus, que foram santificados por Ele, não porque a santidade tenhamos, mas pelo que Ele fez por nós. Então a vida terrena de Jesus, como Deus encarnado, foi intensa, seus feitos simplesmente extraordinários. Meus irmãos, eu quero aqui abrir um parêntese, e isso está sendo a tônica de toda a nossa escola bíblica, né, pastor Reinaldo?
Jesus caminhava na contramão do mundo que aí está. Não tem nada a ver. Quando você começa a estudar Jesus, você fica pensando no mundo que aí está, e você fala, não tem nada a ver. O mundo fala de ódio, o mundo fala de vingança. Jesus fala de não acumular mágoa. Jesus fala de andar uma milha, Jesus fala de fornecer a capa, Jesus fala de dar a outra face. Jesus curou cegos, paralíticos, leprosos, enfermos de toda ordem, e todo tipo de gente, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres. Mulheres, como vocês foram dignificadas em Cristo. Já naquela época, não importava se era alguém abastado ou não, se era alguém culto ou indouto, se era alguém que procurava viver uma vida correta ou alguém que vivia na falcatrua. Jesus veio para os doentes. Jesus veio salvar o que se perdeu. E não mediu esforços para isso. Caminhou na contramão. Num mundo em que não se podia tocar em leprosos, Ele tocou. Ele parou para atender o filho de Timeu, que clamava em alta voz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele teve um encontro marcado com aquela mulher, junto ao poço de Sicar, em Samaria, lugar que judeu não pisava. Judeu da Judéia, porque o samaritano era um judeu misturado. Jesus libertou possessos, aquele gadareno. Libertou oprimidos, por que não dizer uns tantos deprimidos também, né? Realizou os milagres que conhecemos de transformação da água para o vinho, lá em Caná da Galileia, usando as talhas de purificação, para dizer em alto e bom som, em altissonante som, desculpa a redundância, a purificação verdadeira sou eu. Por isso, naquelas talhas, para dizer em alto e bom som, naquela festa, para que todos que estavam ali, pudessem sair dali falando, para quem pudessem encontrar. A nossa purificação não está nos ritos da religião, a nossa purificação está no Cristo de Deus. Sinais, muitos sinais, sobrenaturais sinais. Dito isso, quero enfatizar algumas coisas sobre estes sinais. E a primeira verdade sobre estes sinais que quero lhes trazer está em João 3:2.
Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Guarde isso. Só Jesus pode realizar estes sinais. Só Jesus pode realizar estes sinais. Quando falamos de sinais, estamos falando do quê? Não se trata apenas dos milagres. Os sinais, eles são os milagres, eles são essas curas, as libertações, mas também o ensino. Não pensem, os senhores, que sinais são apenas os milagres, que são apenas as curas. Muitas pessoas equivocadamente interpretam mal isso. E até quem diga que, bem, eu vou estar num lugar onde aquele povo tem mais poder. Eu não quero muito a palavra, eu quero poder. Eu quero uma vida de poder. Eu quero uma vida de milagres, não uma vida de ensino. Como se pudéssemos desassociar, como se pudéssemos dividir Jesus no meio. As suas curas trazem ensinos, os seus ensinos curam. Não se pode esquartejar Jesus. Ele é o verbo de Deus, ele é a ação de Deus na frase da nossa vida, da nossa existência. Você compreende? Faz sentido? Os sinais, sentar ao pé do Sermão do Monte e passar o dia ouvindo os ensinamentos de Jesus. Que sinal extraordinário de que ele, de fato, é o Filho de Deus. Nicodemos vai abordá-lo de noite aqui em João 3:2. Nicodemos reconhece a autoridade divina de Jesus, autoridade que ele tem para realizar milagres, mas autoridade que tem também para expor a palavra. Nicodemos é cauteloso, ele está ainda estudando os fatos, ele não quer ser visto com Jesus, ele não sabe onde essa história vai dar, então ele procura Jesus na calada da noite. Tem muitas pessoas que, assim como Nicodemos, até reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, mas não querem ser vistos com ele, não querem que os outros os estigmatize. Nicodemos reconheceu que Jesus era um mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer o que Jesus estava fazendo se Deus não fora com ele. Então, meus irmãos, Jesus está para além de um profeta. Alguns o têm como Marte. Tem gente até que sente pena dele. E a essa observação de Nicodemos, Jesus responde que a pessoa precisa nascer de novo para ver o reino de Deus, iniciando assim uma profunda conversa sobre salvação. Meus irmãos, guarde no seu coração sinais, a palavra exposta, as curas, os milagres. Estes sinais só Jesus pôde realizar.
Em segundo lugar, a palavra de Deus nos adverte no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano ou mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Jesus declara aos seus discípulos que os sinais realizados por Ele vão acompanhá-los. Então, preste atenção nisso. É muito importante que você compreenda. Muitas pessoas, neste exato momento, estão correndo atrás dos sinais. Neste exato momento, muitos estão procurando sinais. Jesus está nos dizendo, pela sua palavra, não é o Reginaldo, é a sua palavra, ele está dizendo para os seus discípulos, estes sinais que ele, Jesus, faz, só ele pode fazer, vão seguir vocês, eles vão acompanhar vocês, eles vão fazer parte da vida de vocês, por um motivo muito simples, porque vocês são bons, porque vocês são inteligentes, porque vocês são religiosos, porque vocês dão ofertas, porque vocês cumprem a lei, porque vocês estão adequados aos ritos. Não, porque os sinais acompanham os discípulos de Jesus. Por que Jesus está dizendo isso? Os sinais vão acompanhar vocês. Ele está dizendo por um motivo simples. O que ele vai dizer num outro momento aos seus próprios discípulos, lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou num outro momento, em que ele dirá aos seus discípulos, vocês não vão ficar sozinhos, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Os sinais acompanham os discípulos de Jesus, porque Jesus está presente na vida dos seus. Os sinais acompanham os discípulos de Jesus, porque o próprio Espírito de Deus se move na vida desses que são seus discípulos. E meus irmãos, sabe por que nós não temos algumas experiências, e poderíamos ter algumas experiências? Porque nós, em grande medida, não nos aprofundamos, não mergulhamos nele. Na maioria das vezes somos incrédulos, na maioria das vezes estamos com o pé atrás, oramos, mas desconfiamos. Poderíamos viver uma vida em que desfrutássemos mais da presença de Jesus em nossa vida? Poderíamos. Mas por vezes a nossa condução religiosa, as tradições religiosas,
ou a vida, às vezes desconectada que temos, nos impedem de vivermos como discípulos de Jesus deveriam viver, experimentando profundamente a sua palavra e aplicando a sua palavra em nossas ações práticas e vendo, sim, também os milagres de Deus à nossa volta. Eu não gosto de usar o púlpito, o momento da mensagem, para falar de experiências pessoais, mas eu já tive algumas experiências extraordinárias com Deus. Eu já tive a oportunidade de expulsar demônios de pessoas possessas, de ver pessoas curadas. Você também já deve ter visto pessoas curadas. Você também, em algum momento, terá sido instrumento de Deus para abençoar alguém, para arrancar alguém da tentativa do suicídio. Eu me lembro, como se fosse hoje, nós estávamos realizando Pentecostes lá em Betim. Pentecostes era um movimento que nós criamos da igreja para sair no período de carnaval e estrategicamente ocuparmos lugares na cidade onde pudéssemos ajudar as pessoas. Então iam equipes para os hospitais, iam equipes para os viadutos, iam equipes para a periferia do carnaval, para alcançar as pessoas que estavam ali. E quantas pessoas nós encontramos? Nós encontramos uma vez um rapaz que estava na periferia ali do carnaval, parado, olhando para o nada. É como se ele não tivesse uma outra programação, e ele estava ali, e estava armado. Ele queria matar alguém e depois se matar. Nós pudemos pregar para ele antes, e ele se converteu. Nós temos um rapaz hoje lá que é pastor. Ele estava na beirada do viaduto para pular numa linha férrea, quando um carro de uma equipe nossa, que estava indo para o hospital, parou mais à frente, porque uma das pessoas disse: para o carro, aquele rapaz quer tirar a vida. Então eles voltaram e, com todo cuidado, dissuadiram aquele rapaz, o levaram para a igreja, e lá ele aceitou a Jesus. Hoje ele é um pastor. Nós podemos viver, presenciar, desfrutar dos milagres de Deus na nossa vida e na vida dos demais. Ou nós nos esquecemos? Não nos esquecemos. Eu estava morrendo no hospital e vocês oraram, e vocês clamaram a Deus. Pode-se dar ao caso que alguém tenha se arrependido disso, mas o fato é que Deus ouviu. Glória a Deus por isso. E isso acontece com o Reginaldos, com o Rogérios, com a Alices e com tantos outros. Porque Deus é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ah, mas Ele não livrou alguém da morte. Tudo bem. Nós aceitamos também os seus propósitos. Aliás, quem disse que um salvo morre? Um salvo não morre. O salvo vive para sempre. Salvo está vivinho da Silva. Caminhemos. Meus irmãos, nós precisamos nos permitir desfrutar do ensino de Cristo e caminhar com Ele em fé, para vermos os seus milagres em nossas vidas. Você deseja isso para você? Ah, meus irmãos, eu quero isso para mim. Eu quero cada vez mais desfrutar de Jesus e ser instrumento dele na vida de outros. Os sinais vão nos acompanhar. Nós não estamos à caça de sinais, nós estamos andando e os sinais estão vindo conosco,
porque o Cristo de Deus está conosco, porque o Espírito de Deus está conosco. O poder para testemunhar os levaria a viver a vida e a obra de Cristo, a proclamar a vida e a obra de Cristo. Discípulos de Jesus são suas testemunhas. Falam do que ouviram e falam do que viram, falam do que experienciaram. Eu sei que você tem experiências lindas para contar de alguns anos atrás. Mas sabe, você pode contar experiências do dia de hoje. Eu quero encorajar você a não viver das experiências que você já teve, mas ter diante de Deus novas experiências com Ele. Porque Ele está aqui para alcançar as pessoas, para realizar os seus milagres em suas vidas. Olha o que Isaías vai nos dizer no capítulo 61, verso 1, falando sobre Jesus e falando sobre os seus discípulos mais tarde, porque, claro, consequentemente, dos seus discípulos. Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu e você, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele nos chamou para isso, para chorar com os que choram, para pôr em liberdade os cativos, para trazer uma palavra ao angustiado, para acolher o marginalizado, para abraçar aquele que ninguém abraça. É isso que Jesus faz, e é isso que os seus discípulos devem fazer também. Quando caminhamos nessa direção, então experimentamos desse poder que vem do alto, esse dínamos, essa dinamite, esta bomba atômica no bom sentido, que mexe conosco e transforma a nossa vida, e a partir da nossa vida, a vida de tantos outros. Você não tem ideia. Mas Deus está usando você para transformar a vida do seu familiar, do seu vizinho, do seu amigo, porque Jesus está em você, pelo seu Espírito. E concluo: os sinais que só Jesus pode fazer seguem os que creem e fomentam a fé, trazendo vida. Lembra o que eu disse antes? Nada que Jesus faz é por acaso. Tudo tem um propósito. O propósito final é glorificar o Pai, mas o propósito aqui é trazer vida, e vida abundante para quem está à nossa volta. Não foi isso que Ele fez conosco? Meus irmãos, sejamos claros, sejamos honestos. Jesus não morreu no Calvário para que nós nos assentássemos nessas cadeiras confortavelmente e a cada domingo cultuássemos a Deus, trouxéssemos as nossas ofertas, os nossos dízimos, vivêssemos uma vida religiosa. Não, Ele fez disso, e também não só para nos colocar na eternidade, Ele fez disso para nos aperfeiçoar, para nos conduzir, sendo instrumentos na vida dos demais. Olhe para você agora.
Olhe para você. Talvez você não consiga enxergar isso no dia a dia, porque tanta coisa passa desapercebida. Olhe para você e veja o quanto Ele já mudou você, ou não. O quanto Ele já mudou você, o quanto Ele tem trabalhado na sua vida. Quantas coisas você não faz mais, e não faz mais, não é porque o pastor falou, não faz mais, não é porque a igreja proíbe, não faz mais, porque não tem sentido para você mais. Olhe para você, quanto Ele tem aperfeiçoado você. João, no capítulo 20, no verso 31, vai nos dizer: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Há aqui um círculo benigno. Os sinais ocorrem pela fé, fortalecem a fé, retroalimentam a fé, que por sua vez gera vida, e a vida abundante em Cristo, que glorifica a Deus. É a vida que glorifica a Deus, que traz consigo novos sinais. E os novos sinais fortalecem a fé, retroalimentam a fé, que gera vida, vida abundante em Cristo, que glorifica a Deus. E aí novos sinais que retroalimentam a fé, que fortalecem, que geram vida abundante, que glorifica a Deus, que glorifica o Pai. Novos sinais que fortalecem a fé, que retroalimentam a fé, que gera vida, vida abundante, que glorifica a Deus, e novos sinais. E vamos aprendendo com Ele, e vamos bebendo dele, e vamos comendo dele, e vamos desfrutando da comunhão que temos uns com os outros, porque é Ele que faz esse milagre também. Gente diferente de tantos cantos, de tantos lugares. Rogério disse que hoje os gaúchos e tal, e estamos convidando também os outros estados. Se não convidasse, eu viria igual, porque eu sou cara de pau. Na verdade, o que o Rogério está querendo dizer, e alto e bom som para todos vocês, é que a mesa, o banquete, é para todos aqueles que têm fome, é para todos aqueles que têm sede, e quem nos convida é Jesus. Aleluia! João selecionou os sinais, os milagres, para ajudar as pessoas a compreenderem a identidade de Jesus e a encontrarem vida nele. O objetivo final é que os leitores de João acreditem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ao crerem na identidade de Jesus, sejam capacitados e sejam instrumentos de vida no seu nome. Entender os sinais é fundamental. Milagres, ensinos, milagres, ensinos e ensinos milagres. O poder do Espírito e a palavra andam juntos. Entretanto, se faz necessário compreender para que servem. Eu termino dizendo: eles nos levam a Cristo e a termos vida no seu nome. Eles alimentam a nossa fé, que glorifica a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça a Deus agora, de todo o seu coração.
com todas as suas forças. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito por você. Eu não sei, mas você sabe o que Ele tem feito por você. Talvez eu saiba de algumas coisas que têm mudado na sua vida e que se tornam visíveis aos nossos olhos, mas você sabe o que Ele está mudando lá dentro do seu coração. E igualmente você sabe que você precisa dEle. Todos nós precisamos dEle. Eu te convido nessa noite, junto comigo, a nos derramarmos diante dEle. Reconhecendo quem Ele é, o que Ele tem feito por nós, mas também pedindo a Ele: Senhor, eu quero desfrutar dos Teus milagres. Eu quero participar dos Teus milagres. Eu quero ver os Teus milagres na minha casa. Eu quero ver os Teus milagres na minha empresa. Eu quero ver os Teus milagres na minha escola. Eu quero ver os Teus milagres na minha vida. Peça a Deus isso. Peça a Deus. Louvamos a Ti nessa hora, que o Teu Espírito Santo de Deus está neste lugar, Pai. Nós Te agradecemos porque Tu tens cuidado de cada um de nós, tens derramado o Teu amor sobre nós através da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é vida para as nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Ela faz e cumpre o propósito em cada coração, Senhor. Cada vida, em cada mente. Nós precisamos nos agarrar nas Suas promessas maravilhosas. Precisamos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar aos corações, Senhor. Quebranta a nossa vida, Pai. Que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai, onde a Tua palavra, Senhor, ela faça morada. Ela venha, Senhor Jesus, crescer, Pai. Que nós venhamos mudar, Senhor, o nosso rumo, a direção que muitas vezes tomamos longe de Ti, Senhor. Fala aos corações nessa hora, Pai. Fala, Deus, aos nossos corações, Senhor. Para onde iremos se só Tu tem as palavras de vida eterna, só Tu tem as palavras de salvação, Pai. Este mundo é mau, Senhor. Te agradecemos por estar aqui, Senhor, diante de Ti, diante desta mesa que vamos participar, Senhor. Sentar, Senhor, contigo é um privilégio, Senhor, um privilégio que Deus tem todos aqueles que Te aceitam como Salvador. Nós louvamos a Ti nesta hora, Pai. O nosso coração se enche de gratidão porque Tu és o nosso Deus, Pai. Porque Tu queres, Senhor, falar profundamente com os corações. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, diz a Tua palavra, Pai. Quebranta, Senhor, o coração que está, quem sabe, triste, abatido, cansado, Deus, talvez com pensamentos, Senhor, que não edifica. Senhor, transforma, Espírito Santo, aquilo que só o Senhor pode fazer, salvando nossos familiares, salvando os nossos amigos, os nossos parentes, os filhos dos Teus filhos, aqueles que ainda não se aproximaram de Ti. Espírito de Deus, Tu és o Deus que fala aos nossos
em espírito e em verdade. Tu és Deus, Tu estás presente. Glórias te damos pela Tua palavra nessa